Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 2 de janeiro de 2022, o primeiro sermão deste ano. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está nos assistindo neste instante. Que seja um momento abençoador e que seja um ano de bênçãos para você. Esse é o meu desejo, esse é o desejo da Primeira Igreja Batista para você que nos assiste neste instante. Vamos aos recadinhos de sempre. Estamos nas redes sociais, você que nos acompanha ou pelo Face ou pelo YouTube. Temos o canal Primeira Igreja Batista em Brodowski no YouTube e também você pode nos acompanhar o sermão online pelo Face, pelo PibBro. Também estamos no Instagram pelo @pib.bro e também você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp DDD 16 99461 1717. Hoje não temos também os links, vamos ficar aí um tempinho sem tê-los, mas em breve nós vamos disponibilizar os links para vocês também poderem adorar ao Senhor com cânticos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Como eu falei para vocês, nós demos uma pausinha na série Prepare-se para a Batalha, porque muitos irmãos estão em viagem e tudo mais, e eu acho que é um tempo oportuno para a gente meditar em algumas questões da vida. Estamos falando, estamos num novo ciclo, encerrar um ano e começar um outro sempre nos faz pensar um pouco mais na vida. Então, eu acho que é sempre interessante a gente parar para pensar em algumas questões da vida aí. Então, logo nós vamos voltar à série de mensagens e, com a graça de Deus, encerrá-la, mas demos uma pausinha aí para os próximos domingos. E hoje nós vamos falar de quando os perigos vêm, porque os perigos fazem parte da vida. As situações complicadas em que a gente se vê enrascado fazem parte da vida. E para a gente meditar sobre esse tema, nós vamos falar sobre o Salmo 40, de 1 a 3. Esse texto curtinho, mas que tem a sua riqueza, uma riqueza enorme de coisas para a gente meditar. Vamos ler? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Antes de a gente continuar, vamos fazer a oração? Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e eu quero te pedir, Pai, quero te pedir que o Senhor tome esse momento com a sua presença, tome esse momento com a tua presença onde quer que nós estejamos, onde quer que esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã que está nos assistindo esteja neste instante, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor fale poderosamente no nosso coração e que o Senhor nos transforme pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, no nome santo e no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se temos algumas coisas que nós precisamos entender, é que existem momentos na vida em que a gente se vê enrascado mesmo. Olha só o que o texto diz. Vamos voltar aqui um pouquinho para o verso 1. Verso 2. Olha da onde Deus tirou Davi. Esse salmo é um salmo do rei Davi e diz que ele estava num poço de perdição.
ou um poço de destruição. Alguns momentos da nossa vida são momentos em que a gente entende e se vê em circunstâncias que parece que essas circunstâncias vão nos engolir, vão nos destruir. Um jeito de a gente perceber poço de perdição é um poço de destruição, de ruína. Parece que aquilo que vem e que cai sobre a nossa vida, cai no nosso colo, vai nos arruinar, vai nos destruir. E são coisas que vêm na nossa vida e que parece que vão nos engolir e que vão acabar com a gente. Quantas vezes a gente se vê diante de situações que a gente fala assim, agora eu estou acabado, agora eu estou arruinado. Mas o texto fala também que Davi se via em um atoleiro de lama, ou seja, enfiou o pé ali e estava difícil de sair. Ou seja, ele... quantas vezes a gente vê nessas circunstâncias em que a gente não encontra saída para a nossa situação, em que a gente tenta uma coisa, tenta outra e a gente se vê cercado pela situação, sem saída, sem esperança muitas vezes. E a gente se vê preso. Pode ser um desemprego e a gente tenta, a gente entrega currículo, a gente bate de porta em porta, a gente fala com um, fala com outro e a gente não consegue uma recolocação profissional, a gente participa de processos seletivos e a gente não a gente não consegue um emprego, a gente tenta possibilidades e não vai, ou a gente recebe uma notícia de que estamos doentes, recebemos um diagnóstico desfavorável e aí a gente se vê nessa situação que não tem saída, ou pelo menos não naquele momento, não tem saída, não tem escapatória, tem que enfrentar. E a gente se vê assim, preso a essa situação e que parece muitas vezes que essa situação vai nos engolir. Quantas vezes, estou dando 2 exemplos aqui, mas quantas vezes a gente se vê em situações como essas, né? O que é que a gente pode meditar quando a gente se vê enrascado desse jeito? O que o texto vai nos dizer e que vai jogar luz sobre esses momentos de enrascada que a gente se encontra e que nem sempre são momentos que a gente procurou. Às vezes, simplesmente chegou esse momento, né? A gente trabalha muitas vezes com dedicação, mas por conta de uma crise econômica, nós somos cortados do quadro de funcionários da empresa, por exemplo, né? Então, como a gente vai lidar com isso? O texto vai dizer que Davi esperou com paciência pelo Senhor. E esse esperar com paciência tem uma questão muito importante, porque esperar com paciência envolve que, às vezes, a coisa pode demorar para acontecer. Pode ser que você ore, você busque, você peça socorro a Deus e às vezes acontece que nada acontece. Às vezes você espera que Deus responda a sua oração e a impressão é que Ele não responde. A impressão é que Ele não está ouvindo. A impressão é que Ele não se importa. Existem alguns perigos aí. Existe o perigo quando essas coisas acontecem, de a gente tomar outras medidas. Parar de esperar pelo Senhor. Por isso que o que Davi está dizendo é que nós precisamos esperar com paciência. Assim, ele nos dá esse exemplo de que ele esperou com paciência no Senhor. E esse é o exemplo que a gente deve agregar para a nossa vida. Devemos esperar com paciência, porque muitas vezes
nas nossas circunstâncias difíceis. Nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós pedimos socorro, nós choramos diante de Deus e as coisas não mudam. Ou as coisas pioram. É pior ainda, né? As coisas pioram. O que Jesus nos ensina? Jesus nos dá duas parábolas para nos ensinar o que fazer nesses momentos. A parábola do amigo inoportuno. Jesus conta que meia-noite um homem bate na casa do seu amigo e fala assim: amigo, chegou um pessoal lá na minha casa e eu estou sem pão, me arruma um pouco de pão. E o amigo fala assim: estou deitado já, volta amanhã. E Jesus fala assim: mas ele vai conseguir pão. Sabe por que ele vai conseguir pão? Porque ele vai continuar batendo, até que o outro vai sair, vai falar assim: tá bom, para de bater, tá aqui o seu pão. Ele conta uma parábola do juiz iníquo, o juiz injusto. Era um juiz que não se importava com ninguém e que julgava as coisas de uma maneira que era interessante para ele, não importava se fosse justo ou não. E uma viúva chegava para ele e falava assim: julga a minha causa. Ele falava assim: eu nem me importo com você, não me importo com as pessoas, vou julgar a sua causa por quê? E, no caso, Jesus também diz que ele vai acabar julgando a causa dela porque todo dia ela ia lá falar com ele. E a questão é que nós estamos falando de pessoas mesquinhas, que não queriam se levantar, que não queriam ajudar, que não se importavam com as pessoas. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é o Deus que se importa. É o Deus que ama. Ele diz: persevere em oração. Não desista de buscar a Deus. Não desista de repetir e repetir e repetir e falar e levar a sua causa diante de Deus. Porque se para pessoas que nem se importam, às vezes essas pessoas falam assim: tá bom, vai. O que dirá com Deus que se importa? Por que é que a gente precisa perseverar? Sinceramente, não sei. Mas esses são mecanismos de oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Persevere na oração. É muito interessante porque, por exemplo, o pai de um amigo meu, por muito tempo, vivia uma vida mundana, vivia uma vida em que ele não se importava com Jesus e tudo mais. O pai dele orou 25 anos pela conversão dele, para que ele encontrasse Jesus. O pai dele morreu sem vê-lo aos pés de Jesus. Mas um dia, o pai do meu amigo se rendeu aos pés de Jesus. Por 25 anos, o pai dele, o avô do meu amigo, orou pelo filho. 25 anos ininterruptamente, sem ver um fruto sequer. Ele não desistiu. Mais para trás, ainda no século IV, uma mulher chamada Mônica orou pelo seu filho Agostinho. E ela orava, e seu filho Agostinho sempre numa vida errada, numa vida podre. E quanto mais o tempo passava, mais a coisa piorava. E ela orava e a situação do filho piorava. Não é para falar assim: cara, deixa quieto, não vou mais orar. Pois ela continua orando. Esse homem se tornou, no final das contas, um exemplo de homem de Deus. Mas por anos, essa mulher se manteve de joelhos, clamando pelo seu filho. Às vezes a situação é assim. A gente espera pelo Senhor constantemente, porque muitas vezes parece que nada acontece, ou parece que as coisas não mudam. Muitas vezes vai parecer que orar não adianta, que buscar a Deus não adianta, que Ele não está se importando. O que é uma grande de uma mentira.
porque o nosso Deus é o nosso socorro. E é isso também que a gente precisa entender. O nosso Deus é o nosso socorro. Olha só o que também diz o Salmo 1. Ele se inclinou para mim. O que quer dizer isso? Que o nosso Deus olhou para Davi quando parecia que ele não estava respondendo, que aparentemente ele não estava fazendo nada. O nosso Deus estava olhando, se inclinando para Davi. Isso quer dizer que não importa o que pareça, importa o que é. Ele estava prestando atenção, ele estava se inclinando e me ouviu quando clamei por socorro. Ele estava ouvindo as orações. Quando parece que Deus nos desamparou, que Ele não liga, que Ele não está nem aí, lembre-se desse versículo. Ele se inclinou e Ele ouviu. Ele se importa. Não importa o que é que a gente acha, qual é a nossa impressão sobre a coisa. O que importa é que Ele se importa e que Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração. E muitas vezes Ele está trabalhando e a gente nem sabe o que Ele está fazendo. Ele não deixa claro o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo na sabedoria dEle, na bondade dEle. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Nosso Deus é um Deus que provê. E Ele não provê do jeito que a gente acha que deve ser. Ele provê do jeito que Ele sabe que é o melhor. Quantas vezes, enquanto eu estava no seminário, faltava recursos para eu continuar a estudar. E eu falava assim, Senhor, e agora? O Senhor me mandou para o seminário, como é que vai ser? E de repente, as portas se abriam. As portas simplesmente se abriam. Quantas vezes Ele nos livra, Ele nos protege. O pai de um outro amigo meu, um dia saiu da casa de uma pessoa, estava voltando para sua casa, foi ligar o carro não ligava. Simplesmente o carro não ligava. Falou assim, ué, o que aconteceu? Abriu o capô do carro, os cabos da bateria todos soltos. Ele falou assim, que brincadeira de mau gosto é essa? Aí precisou ir lá, né, consertar esse negócio e tudo mais, voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele descobriu que a esposa dele e os filhos, né, estavam preocupados porque no trajeto que ele ia fazer, houve alguma coisa, um acidente, um tiroteio, alguma coisa desse tipo, que no momento que ele iria passar, se os cabos não tivessem soltos, talvez ele teria se acidentado, talvez ele teria tomado um tiro. Ou seja, Deus o livrou. E às vezes a gente nem entende por que a gente tem essas dores de cabeça, essas pequenas dores de cabeça, de olhar o capô do carro e ver que tudo soltou. Quem soltou? Não sei, ele não sabe, ninguém sabia. Mas isso com certeza foi usado por Deus como livramento. Nosso Deus é um Deus que nos livra. Então, a gente continua confiando no Senhor. Não desista de buscar o Senhor. Não desista de buscar o Senhor. Quando parece que Ele não está respondendo, que Ele não está nem aí, lembre-se que Ele se inclina para você quando você grita por socorro. E que Ele ouve a sua oração. E que Ele está trabalhando, muitas vezes no silêncio. E que Ele está trabalhando sim. Ele é o Deus. Terceira coisinha que a gente precisa entender. Ele é o Deus que nos restaura. Ele nos livra, Ele nos restaura. Muitas vezes Ele vai nos tirar dessa situação. Em algum momento Ele nos tira dessa situação, nos livra das nossas aflições. No tempo dEle, no jeito dEle, ou do jeito dEle. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós estamos meio quebrados, nós precisamos que Ele restaure as circunstâncias da nossa vida. E assim Ele faz. E assim Ele faz. Quem é que vai restaurar? É Ele. E por isso você precisa buscar a restauração nele. Muitas vezes, no meio de momentos difíceis, nós vamos adquirindo medos, nós vamos adquirindo tristezas, nós vamos adquirindo alguns traumas.
E quem vai nos restaurar desses medos, dessas tristezas, desses traumas, é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando para você não procurar um médico, não procurar uma ajuda. Muitas vezes é necessário. Mas eu estou te dizendo que a restauração ela vem do Senhor. A prioridade é o Senhor vai trabalhar e restaurar a nossa vida. Depois que o furacão passa, a gente olha e volta e está tudo caído e a gente coça a cabeça e a gente fala assim, rapaz, por onde eu começo? Bom, eu vou te dizer por onde você começa. Você começa buscando ao Senhor. Você começa dizendo, Senhor, restaura a minha vida. Senhor, cura as minhas feridas. Senhor, cola o que foi quebrado. Senhor, bota em ordem aquilo que está desarrumado. Senhor, perdoa as minhas culpas, porque muitas vezes essas situações aflitivas, esse atoleiro de lama, essa lama é a lama do pecado. Nem sempre, mas às vezes é. Perdoa os meus pecados e me restaura, me restaura. Muitas vezes a gente precisa disso. Por falar nessas questões, muitas e muitas vezes, o que a gente vai precisar é que Deus vá mexendo e vá colocando tudo no lugar. A gente pode planejar, e planejar é bom, né? A gente pode planejar, a gente pode olhar coisas, mas a gente precisa colocar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele também faça, que Ele trabalhe, que Ele transforme, que Ele abra portas, que Ele faça as coisas serem restauradas. Eu me lembro da história de um cantor, Michael W. Smith, que na sua juventude começou a se envolver com drogas, depois se mudou da sua cidade de origem e passou a viver uma vida totalmente podre. E ele, em algum momento, teve um reencontro, um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus foi tirando ele das drogas, Jesus foi tirando ele dessa vida. Jesus, ele já era músico naquela época, Jesus foi encaminhando ele para uma outra área na música, então ele começou a tocar louvores para o Senhor. Jesus apresentou a esposa dele e ele é um exemplo de um dos casamentos mais sólidos que eu conheço. Jesus foi arrumando a vida dele, foi restaurando a vida dele. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, a minha vida está uma bagunça, mas a restauração da sua vida, aquilo que pode colocar a sua vida em ordem, em harmonia, são as poderosas mãos de Deus, enchendo a sua vida de paz e de harmonia. Mais uma vez, eu vou te dizer que a vida é uma vida cheia de lutas e aflições, mas Ele vai restaurando e Ele vai colocando as coisas no lugar. Portanto, quando você olha para a sua vida, quando você fala assim, minha vida está uma bagunça, meu coração está partido, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de ser liberto de coisas, eu preciso que minha vida deixe de ser uma bagunça. Nós precisamos que Deus tome a nossa vida e vá cuidando de cada área, e vá colocando cada coisa no lugar. Para isso, nós precisamos deixar Deus governar cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida. Nós vamos parar por aqui. A semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar falando sobre esse texto e falando sobre este tema, mas por enquanto nós vamos parar por aqui. Eu quero que você entenda, então, que existem momentos na vida em que a gente se vê preso, que parece que a vida vai nos engolir. Eu quero que você entenda que nesses momentos existe o Deus de todo o universo e nós precisamos esperar por Ele.
mesmo quando parece que Ele demora, mesmo quando parece que a gente clama por Ele e Ele não responde, quando parece que Ele não está nem aí. Nós precisamos continuar buscando Ele, clamando e pedindo a ajuda dEle, porque Ele se inclina a nós, Ele se importa e Ele é o nosso socorro. E é Ele quem restaura a nossa vida. Quando a gente olha para a nossa vida e vê que a nossa vida está uma bagunça, que a nossa vida está um caos, é Ele quem restaura a nossa vida. Por isso eu convido você a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Sempre a colocar a sua vida nas mãos de Deus. E sempre deixar que a sua vida seja governada por Ele. Não desista disso, não tome outros caminhos. Não ache que porque Ele está demorando, você pode tomar outros caminhos. Ah, Deus está demorando, eu vou por esse outro caminho que eu acho que é mais rápido. Você vai se perder por esse caminho. Não desista, persevere, continue buscando a Deus dia após dia. Espere pelo Senhor, porque aqueles que esperam pelo Senhor, como diz lá em Isaías, renovam as suas forças. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, pelas dificuldades que este amigo, que esta amiga, que este irmão e que esta irmã estão passando. Eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor restaure aquilo que está bagunçado, Senhor Deus, que o Senhor o livre daquilo que o está prendendo, que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor cure o que precisa ser curado, Senhor Deus, e que o Senhor dê um espírito de perseverança para ele, quando parece que o Senhor não está ouvindo, quando parece que nada está acontecendo, quando parece que as coisas estão piorando, quando parece que o Senhor não se importa. Motiva, Senhor, cada um de nós a continuar buscando o Senhor diante das dificuldades e quando essas dificuldades principalmente se prolongam. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém e amém. A semana está começando, meus queridos. E não só a semana, o ano está começando. Por isso, nesta semana e neste ano, vão para ser bênção no mundo que rodeia vocês. Sempre e sempre fortalecidos pelo Deus que é o nosso socorro. Que Deus abençoe cada um de vocês na graça dele.